Hoje você vai aprender tudo sobre o filo dos artrópodes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sabrina e estou aqui para mais um vídeo sobre filo dos animais invertebrados. Se você está chegando agora, aqui no canal você vai encontrar vídeos falando sobre os filos dos poríferos, quinidários, nematelmintos, platelmintos, moluscos, sobre os anelídeos e agora a gente vai falar sobre os artrópodes, ou seja, os animais que têm pés articulados. Esse é um filo muito importante, por quê? Porque é um filo extremamente bem adaptado a todos os ambientes do nosso planeta. Então, assim, existem artrópodes em ambientes aquáticos, seja água doce quanto água salgada. Existem artrópodes que voam, que rastejam, que estão no ambiente terrestre, estão debaixo da terra, estão em cima da terra, estão fora da terra, estão em Marte, estão na Lua, não, brincadeira. Mas, assim, dentro do nosso planeta, eles ocupam todos os ecossistemas, tá? É o filo que tem a maior variedade de espécies, vocês vão ver tudo isso daí. E o nome artrópode está ligado com uma característica muito importante desse filo, que é a presença de pés articulados. Esses animais vão ter membros locomotores, muito bem adaptados, inclusive, tá? E eles são articulados. O número de pés, o número de antenas, presença ou não de asas, de apêndices para natação, veneno e etc., vai depender do grupo a que esse animal pertence. Então, vamos conhecer aí o filo dos artrópodes. Vem comigo, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente vai começar aí conhecer os artrópodes. Muito bem. Então, gente, olha só, esse é o filo dos artrópodes. Aqui eu coloquei para vocês alguns representantes para vocês já terem, né, uma noção de como são esses animais. É um filo muito diverso, tá? E ele vai ser dividido em classes. Então, o filo dos artrópodes, ele é dividido em classes. E as classes são cinco. Cinco classes aí fazem parte, constituem o filo dos artrópodes. Dentro dessas classes, nós temos lá, então, os insetos, como você pode ver aqui um exemplar de inseto, aqui é uma cigarra. Para quem só ouve cigarra e nunca viu uma cigarra, tá aqui, essa é a carinha dela, tá? Então, é o meu inseto preferido, eu acho lindo, eu acho super legal, eu amo o barulho de cigarra, me julguem. Então, aqui eu tenho a classe dos insetos. Aí eu tenho também os aracnídeos, né? Tenho a classe dos aracnídeos. Tenho a classe dos crustáceos. E tenho a classe dos miriápodes, que são os artrópodes que têm muitos pés, tá? Que são os quilópodes, como a lacraia, que vocês estão vendo aqui na foto, tá? E os diplópodes, como esse piolho de cobra aqui, que vocês estão vendo na foto. Cada região, esse animal recebe um nome. Aqui onde eu moro, no interior de São Paulo, a gente fala piolho de cobra. Mas também já vi esse chamado de embuá, enfim, outros nomes aí também aparecem, tá? Bom, vamos lá então continuar a conhecer um pouquinho mais sobre esse filo. As características gerais dos artrópodes, então. Então, a presença de pés articulados, característica que dá um nome ao filo, né? Artrópodes pés articulados. E essa é uma característica muito importante porque vocês viram nos filos que nós estudamos anteriormente que não existe um sistema de locomoção muito bem desenvolvido entre os animais. Então, esse é o primeiro grupo que aparece assim com essa novidade evolutiva, que é a presença desses pés articulados, que faz com que eles tenham uma locomoção rápida, uma locomoção precisa, tá? Então, isso é super importante. Eles têm simetria bilateral, então se você cortar o animal ao meio, as duas partes vão ser iguais, direita e esquerda, tá? Eles têm o corpo segmentado. Então, algumas classes vão ter o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Tipo, os insetos têm o corpo dividido dessa forma. Outros artrópodes vão ter o corpo dividido em cefalotórax, e abdômen. O
que é o cefalotórax? É a cabeça fundida junto com o tórax. Vocês vão ver melhor nas fotos daqui a pouquinho. Outra característica super importante do grupo é a presença do exoesqueleto de quitina, tá certo? O que é o exoesqueleto? É o esqueleto externo do animal, tá? Sabe quando você pisa na barata, ela faz crack? Então, você está quebrando ali o exoesqueleto. Os insetos têm um exoesqueleto de quitina, um exoesqueleto um pouquinho mais fino, tá certo? No caso dos besouros, o exoesqueleto deles é bem mais rígido, tá certo? E no caso de animais como os crustáceos, né? O exoesqueleto ele pode ser até calcificado, sendo extremamente duro, extremamente rígido. Mas a quitina vai estar presente aí como base desse exoesqueleto. O que é a quitina, pessoal? É um polissacarídeo. Polissacarídeo, né? Polissacarídeos são carboidratos de cadeia longa, de molécula grande, tá? E, assim, geralmente o carboidrato ele está ligado com função energética, mas tem dois casos que o carboidrato ele pode estar ligado com função estrutural, que vai ser no caso do exoesqueleto de quitina. Essa quitina é estrutural, tá? Ela não é energética. E a celulose dos vegetais também é um polissacarídeo estrutural, tá? Só que presente daí nos vegetais, exclusivo dos vegetais. Mas então os artrópodes têm esse exoesqueleto de quitina, esse esqueleto externo de quitina. Pelo fato deles terem um exoesqueleto de quitina, eles sofrem muda ou equidise durante o seu processo de crescimento. Então, esses animais, eles têm um exoesqueleto como se ele usasse uma armadura, e aí ele vai crescendo. Chega uma hora que ele não serve mais nesse exoesqueleto. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer o processo de muda ou equidise, que é trocar o exoesqueleto, tá? Então, ele troca, ele cresce até um ponto, estabiliza, daí ele troca. Aí ele tem mais um boom de crescimento e ele troca de novo e assim ele vai fazendo durante a vida dele. Então sofre muda o equidise, que é a troca do exoesqueleto de quitina. Quanto às características embriológicas, né? Essa parte aqui é um pouquinho mais complexa, né, mas para quem já entende, para quem já teve embriologia, é importante ressaltar. Os artrópodes são triblásticos, ou seja, são formados por 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme, que então são animais triblásticos. Eles são celomados. Celoma é a cavidade que abriga os órgãos internos dos animais, e os artrópodes têm celoma completo. E eles são protostômios. Então, durante o desenvolvimento embrionário, quando ele forma a gástrula, o blastóporo dá origem à boca do animal, tá? Então, eles são protostômios. Primeiro se origina a boca no sistema digestório e depois o ânus. Aqui, gente, eu falei para vocês, então, que os artrópodes, eles são super bem adaptados a todos os ecossistemas, eles são um verdadeiro sucesso evolutivo, né? E aí, o que acontece? Por conta disso, eles têm uma diversidade muito grande. Então, aqui, nesse gráfico pizza, isso aqui em azul está representando a diversidade dos insetos no nosso planeta. Essa parte aqui, nessa cor que eu não sei como que é o nome dela, mas eu estou mostrando aqui com a minha caneta, você tem o número de outras espécies de artrópodes, tá? Então, aqui dentro vai estar os crustáceos, os aracnídeos e os miriápodes. Então, isso aqui, gente, é tudo. É a quantidade de espécies, é a variedade de espécies de artrópodes. E isso aqui, o restante do gráfico, são as espécies de outros seres vivos. Então, por exemplo, aqui em laranja, o número de espécies de fungos. Aqui em roxinho é o número, demais animais. Aqui em verde, os cordados, que são os animais vertebrados. Aqui, ó, tá contido todas as espécies de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Gente, e olha a diversidade de insetos. E se você juntar aqui, ó, de artrópodes, tipo, é muito grande. Se não me engano, só o número de espécies de besouros já ultrapassa o número de espécies dos outros animais aqui, tá? Então, dos outros seres vivos, né? Perdão, porque aqui a gente está incluindo também, ó, plantas vasculares, né? Que são todos os vegetais, exceto briófitas, aqui os fungos, né? A gente tem também a parte de protistas, né? Tudo representado aqui, mas olha a variedade de insetos, tá? De insetos, e aqui somando tudo, artrópodes. Então, eles realmente dominam o mundo, tá? Bom, características gerais aí quanto à divisão de corpo, número de patas, antenas, respiração, tá? E habitat.
Isso aqui, gente, esse gráfico, ó, tira print, salva aí, anota, sei lá, faz o que você quiser, entalha na madeira, mas tenha isso em mente. Ó, isso é super importante você saber diferenciar os artrópodes, os 5 grupos de artrópodes. Então, o inseto, o grupo dos insetos, né, a classe dos insetos, aqui eu tenho as classes, né, as classes dos insetos, eles têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles têm 6 patas, então eles são chamados de hexápodes, tá? E eles têm 4 asas, ou 2 pares de asas, tá? 3 pares de patas e 2 pares de asas. As asas, gente, a gente vai colocar aqui na maioria, porque algumas espécies não têm asas e outras elas perdem durante o seu desenvolvimento, tá? Mas a maioria tem asas. Possuem um par de antenas, né? 2 antenas que têm função sensorial para o animal. Respiração do tipo traqueal, através de traqueias, e habitat vai ser terrestre e aquático, ok? Os quilópodes, como as lacraias, que a gente viu lá anteriormente, eles têm o corpo dividido em cabeça e tronco. Ele tem um par de patas por segmento, então, por exemplo, se ele tiver 30 segmentos, ele tem 30 pares de patas. Eles têm 2 antenas, né, um parzinho de antenas também com função sensorial, respiração traqueal e habitat terrestre. Esses animais vão ter habitat terrestre. Os diplópodes, né, que são aqueles que têm 2 pares de patas por segmento, né, que vai ser, exemplo lá, o piolho de cobra, tem o corpo dividido em cabeça e tronco também, tá? 2 pares de pata por segmento, então se ele tiver, por exemplo, 20 segmentos, ele vai ter 40 pares de patas, tá? 2 antenas, né, ou um par de antenas, respiração também traqueal, e habitat terrestre, tá? Os crustáceos são aqueles que vão ter o exoesqueleto mais rígido, certo? Eles vão ter o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, então a cabeça é fundida com o tórax. Aqui a gente tem lá 26 patas, essa informação aqui não sei por que ela apareceu aqui, mas na verdade são 10 patas, tá? 10 patas ou 5 patas, e aí eles têm apêndices locomotores, ok? Apêndices locomotores, perdão, eles têm apêndices para natação, alguns, como a lagosta, por exemplo, ela tem aquela cauda que vai se movimentar e fazer o movimento aí para o animal se locomover na água, tá bom? E alguns também vão ter as garras na frente, tá? Que também são apêndices para manipulação de alimentos, para defesa e tudo mais. Eles têm 4 antenas, ok? 4 antenas ou 2 pares de antenas. Respiração branquial, então olha só, respiração branquial. E habitat aquático, na verdade existe exceção, tá? Como o tatuzinho de jardim, por exemplo, que tem habitat terrestre, mas a grande maioria vai ser aquático, tá? Os quelicerados ou aracnídeos, né? Quelicerados ou aracnídeos, que é o grupo das aranhas e escorpiões, tem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, 8 patas ou 4 pares de patas, né? Então são chamados de octópodes. Os crustáceos são chamados de decápodes, tá bom? Não apresentam antenas e nem asas, porque era só o que me faltava também, né? Respiração dele vai ser traqueal ou filotraqueal, a gente já vai ver. E o habitat também é predominantemente terrestre, ok? Então, olha só, gente, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os insetos, tá? O corpo, então, como eu falei, dividido em cabeça, tórax e abdômen, como você pode ver aqui, ó, cabeça. Aqui é o tórax do animal, as patas ficam presas todas no tórax, tá? E aqui o abdômen. Então, dá a impressão que esse último par de patas está preso aqui no abdômen, mas não, é no tórax, ok? Cabeça, tórax e abdômen. A grande maioria tem 2 pares de asas, como eu falei para vocês, né? E a grande maioria tem a capacidade de voar, infelizmente. Um par de antenas sensoriais, 3 pares de patas, são chamados de hexápodes, e respiração traqueal. Então, essa respiração traqueal são por aberturas que ele tem na lateral do corpo, que o animal tem na lateral do corpo. A circulação é do tipo aberta lacunar, então ele não tem vasos sanguíneos por onde o sangue circula, tá? E o sangue dele, na verdade, não é bem um sangue, é chamado de hemolinfa, é uma substância de coloração esbranquiçada, tá?
que vai fazer o transporte de substâncias nutritivas no corpo do animal, mas ele não vai ter vasos sanguíneos para o transporte de sangue. Então, o sangue dele circula pelo corpo através de lacunas, tá? Por isso que é chamado de lacunar. E uma coisa bem interessante sobre esses animais é que eles têm órgãos do sentido muito bem desenvolvidos, como, por exemplo, os olhos. Aqui vocês estão vendo o detalhe do olho de uma mosca. Essas estruturas pequenininhas que vocês estão vendo aqui, esses pontinhos, são chamados de omatídeos, tá? E ele forma, assim, as imagens como se fosse um mosaico de imagens, assim, como se fosse aqueles caleidoscópios que repete a imagem diversas vezes. E alguns conseguem enxergar também no escuro, tá? Tanto é que tem algumas plantas, algumas flores, na verdade, que tem uma coloração que chama a atenção dos insetos, inclusive à noite, para fazer polinização. E esses animais, eles têm também aparelhos bucais adaptados de acordo com a alimentação dele, né? Então, por exemplo, as borboletas que são sugadoras têm a espirotromba, né? Que é essa estrutura aqui. A abelha tem o aparelho bucal do tipo lambedor, a mosca sugador, o gafanhoto cortador ou mastigador, o pernilongo picador, tá? Ou, na verdade, o pernilongo e outros insetos que se alimentam de sangue, né? Que são chamados de hematófagos. Como eu falei para vocês, né, os insetos, os artrópodes, né, fazem a muda equidise, e é muito comum a gente ver esse tipo de gráfico aqui cair em questão de vestibular, e está relacionado com o crescimento dos artrópodes, né, ou dos insetos aí. Então, o que que acontece? O animal, ele cresce, e aí chega num ponto que ele dá uma estabilizada. Nesse ponto, né, ele vai fazer a muda ou equidise, e daí ele tem aqui um aumento de crescimento, certo? Depois que ele cresce bastante, ó, você está vendo que teve um aumento significativo aqui no tamanho do corpo do animal, ele estabiliza até ele realizar uma nova muda e ter mais aqui um estirão de crescimento. Terminou o crescimento, ele estabiliza novamente. Então, esse aqui é o processo de muda ou equidise, tá? Pode ser chamado de muda ou equidise, ok? A muda ou equidise mais conhecida aí que a gente tem é a da cigarra, né? Porque a gente sempre encontra aquela casquinha da cigarra. Aquela casquinha da cigarra, que é o exoesqueleto do animal, recebe o nome de exúvia. Ó, é assim que escreve, tá bom? Recebe o nome de exúvia, tá certo? Que é a quitina, é o exoesqueleto de quitina aí, que é um polissacarídeo, tá? É por isso que você vai comer a exúvia do animal. O desenvolvimento dos insetos pode ser de 3 tipos, tá? Ele pode ser ametábulo ou direto, que é esse que vocês estão vendo aqui, o animal já nasce muito parecido com a forma que ele vai ter quando adulto, tá? Ele só vai crescendo e fazendo as mudas, então, tipo, entre um crescimento e outro, ele faz a muda, tá? E aí ele cresce, depois ele faz a muda novamente, ele cresce, aí ele faz a muda novamente, né? Essa aqui é a traça do livro, né? Então, crescimento ametábulo ou direto. Eles podem ter crescimento do tipo hemimetábulo, né? Onde o animal, ele nasce muito parecido com o que ele vai ser quando adulto, mas ele tem um desenvolvimento. Aqui você vê que é praticamente igual, né? Ó, mudou o tamanho só. Aqui não, mudou um pouquinho a estrutura do corpo, ele desenvolveu asas. Esse é o desenvolvimento hemimetábulo. E o desenvolvimento holometábulo é o desenvolvimento onde ocorre o processo de metamorfose do animal. Então, ele começa lá no formatinho de ovo, o ovo eclode e forma uma larva. Essa larva, com o passar do tempo, ela forma um casulo, que recebe o nome de pupa. E, posteriormente, a pupa se torna um animal adulto, tá? Animais que fazem esse tipo de desenvolvimento são as borboletas, os besouros, eles têm esse processo aqui de metamorfose, tá? Então, esse tipo de lagarta aqui que você vê, que às vezes elas têm até aquele pelinho, né, que se você encostar ele queima, porque ele é urticante, geralmente são larvas de borboletas ou besouros que você encontra, tá? Mas tem que tomar cuidado com esses animais, eles são tóxicos, eles podem queimar e causar acidentes, ok? Essas lagartas aqui. E uma coisa interessante é que as lagartas se alimentam de coisas diferentes do que o adulto se alimenta. Então, por exemplo, a lagarta come folha e o adulto se alimenta de néctar, por exemplo. Então, isso faz com que não haja competição dentro da mesma espécie por alimento, tá? Isso é um fato interessante aí.
Então, esse desenvolvimento aqui, onde tem o processo de metamorfose, é chamado de holometábulo, tá bom? Quanto à diversidade dos insetos, mais da metade das espécies vivas catalogadas são de insetos, gente. Então, ó, eles dominam a Terra, eu coloquei aqui. Os insetos são os únicos invertebrados voadores, olha que interessante. Ainda bem, né? Ocupam terra, ar, água doce e água salgada. Os insetos representam mais de 70% de todas as espécies de seres vivos e existem cerca de 30 ordens formais de insetos. O que são essas ordens dos insetos? Então, vocês sabem que o reino animal é dividido em filos e um dos filos é o filo dos artrópodes que vocês estão estudando aqui comigo. Dentro do filo dos artrópodes, nós temos 5 classes. Dentro da classe dos insetos, nós temos 30 ordens diferentes de insetos. Por quê? Porque a diversidade é muito grande e eles são agrupados em ordem de acordo com as suas semelhanças, tá? Sobre essas ordens, se você é aluno de ensino médio, você não precisa saber disso, tá? Você não vai usar isso para o vestibular, para o Enem, para nada, tá? Se seu professor está passando isso, você está perdendo tempo, nem se preocupe com essa parte, ok? Agora, se você é um estudante de biologia, é legal que você conheça pelo menos as principais ordens, tá? Tipo, Coleóptera, que são os besouros, Blatária, que é do grupo das baratas, Ortóptera, que são dos gafanhotos, dos saltadores, tem os Lepidópteras, né, que são as borboletas. Então, é legal que você conheça algumas ordens aí, né, as principais pelo menos. Já se você é um entomólogo, né, o entomólogo vai ser um especialista em insetos, aí você vai ter que conhecer todas elas detalhadamente, tá certo? Mas se você é aluno de ensino médio, não se preocupe com as ordens dos insetos, ok? E existem também, só um detalhezinho, né? Alguns insetos aí que têm a capacidade de emitir luz, como os vagalumes, né? Os vagalumes, eles são da mesma ordem dos besouros, são besouros com bioiluminescência, ou seja, que conseguem emitir luz, tá bom? Geralmente, essa emissão de luz tem a ver com acasalamento. Alguns cupins também são bioluminescentes. Essa parte aqui é super importante para você, aluno de ensino médio, aluno de cursinho, aluno que vai prestar vestibular e Enem. Insetos e o ambiente, importância ecológica dos bichos. Gente, é super importante entender que os insetos são polinizadores, né? Muitos deles, né? Como as abelhas, por exemplo, que vão lá, sentam na flor para pegar néctar, papapá, e saem com o corpo cheio de grão de pólen. Aí, quando ele pousa numa outra flor, ele leva o grão de pólen até a outra flor e ali acontece o processo de fecundação. Vale lembrar que grão de pólen não é o gameta masculino da flor. O grão de pólen é uma estrutura que carrega o gameta masculino da flor e muitos insetos são polinizadores, têm essa super importância ecológica de levar grão de pólen de uma flor para outra, tá? Tem muitas espécies que desapareceriam se não existissem determinados insetos, ok? Os insetos também fazem parte das cadeias alimentares, tá, gente? Então, eles são importantes nas cadeias alimentares e muitos deles transmitem doenças. Só que a gente não vai estudar essas doenças agora. Então, por exemplo, as doenças transmitidas por artrópodes, que são virais, a gente vai estudar quando estudar vírus, né? Ou de protozoários, quando estudar protozoário e tudo mais. Mas alguns exemplos aí, né? O nosso bom e velho Aedes aegypti, né? Que é o inseto mais versátil do mundo, que consegue transmitir dengue, febre amarela, zika, chikungunya. Mano, tipo, alguém para o Aedes, né? Mas enfim, ele transmite várias doenças virais. Aqui eu tenho o barbeiro, gente. O barbeiro, que é chamado em algumas regiões do Brasil de chupança também, tá? O barbeiro, ele transmite a doença de Chagas, que é a doença causada por protozoário. E tem também o mosquito Culex, né, que transmite a filária, né, que é uma verminose, que eu expliquei aí em alguns vídeos anteriores. E tem outros exemplos também, transmissão da malária, transmissão da leishmaniose, que acontece por insetos, tá bom? Doenças transmitidas por artrópodes são consideradas zoonoses, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre os aracnídeos. Os aracnídeos aí que é um grupo, né, uma classe que todo mundo tem medo e não gosta, porque realmente eles não são agradáveis. Aí eu tenho lá como exemplo, gente, as aranhas, né, é o mais conhecido, os escorpiões também são aracnídeos. Tem o opilião, ele é muito parecido com a aranha, mas ele não é venenoso, tá? Ele tem umas pernas compridas, são os opiliões. O carrapato, tá? Todos os carrapatos são aracnídeos.
O ácaro, aquele ácaro de pele, ácaro que fica em carpetes, em cortinas, no ar, no seu colchão, na sua cabeça, enfim, os ácaros são aracnídeos, tá? Aracnídeos microscópicos. E o cravo de pele também é um aracnídeo, tá? Então, às vezes a pessoa tem cravo na pele, muitas vezes tem a espinha, que é hormonal, tem espinha fúngica, tem um monte de coisa, e tem também o cravo, que é aquele pontinho preto inflamadinho, que pode ser a presença desse aracnídeo no poro, né, da pessoa que se alimentando ali de queratina e células mortas. O corpo dos aracnídeos é dividido em cefalotórax e abdômen, então a cabeça deles é fundida com o tórax, como vocês podem ver aqui, tá? Eles têm 4 pares de patas e um par de quelíceras. Então, aqui 1, 2, 3, 4 patas, tá? Isso aqui, né, são as quelíceras. E aqui o pedipalpo, tá? Ok? Eles não têm asas e eles não têm antenas, tá? Eles não têm asas nem antenas. As aranhas e escorpiões possuem veneno. Todas as aranhas e todos os escorpiões possuem veneno? Sim. Mas algumas têm um veneno mais forte, outro tem um veneno mais leve, tá bom? As principais aranhas, assim, que causam doença no Brasil são a aranha marrom, a aranha armadeira e a viúva negra, tá? Mas, se não me engano, o maior número de acidentes é com a armadeira, porque a armadeira, ela é do mal, ela salta, ela, por exemplo, quando ela se sente ameaçada, ela não foge, ela tem o instinto de correr atrás de você e te picar mesmo, tá? Então, tomem cuidado com aranhas armadeiras. E elas têm respiração do tipo filotraqueal. É bem parecido com a respiração traqueal que os insetos realizam, né, por aberturas na lateral do seu corpo, mas é bem parecida, mas tem uma pequena diferença, então é respiração filotraqueal aí dos aracnídeos, tá certo? Aqui o detalhe do corpo do escorpião, essa cauda aqui, ó, pós-abdômen, é chamada de telson, ok? E essa parte aqui, ó, é o aguilhão aonde o que ele vai usar para injetar o veneno, tá? Aqui a gente tem a aquela, né, que é a garra do escorpião, ele usa para segurar a presa e se alimentar. Então, por exemplo, ele segura um animal aqui, barata, eles comem barata, ele segura a barata aqui, ele pica, né, com a cauda dele vem por trás e pica, e ele mobiliza, assim, o animal. É muito mentira aquela história de que quando você põe fogo perto do escorpião, ele se mata, tá? Porque, na verdade, quando você coloca fogo perto dele, o exoesqueleto dele começa a deformar por causa do calor, tá? Então não façam isso, não é legal. Começa a deformar, então ele encolhe, dá a impressão que ele tá picando ele mesmo, mas ele não está. E outra, o aguilhão dele não consegue perfurar a carapaça dele, tá certo? Então, isso daí é mentira, tá? Voltando um pouquinho nos insetos, também é mentira a história de que a cigarra, ela canta até explodir, tá, gente? Ela canta para atrair o parceirinho dela, para acasalar, e ela não explode, né? Aquela casca que você encontra da cigarra é resultado da sua muda ou equidise, tá? Só isso. Então, parem com lendas urbanas aí. Aqui nessa imagem, pessoal, eu tenho, isso daqui são os ácaros, tá? Uma fotomicroscopia de ácaro. Aqui é uma pele com a característica do ácaro, do cravo de pele. Então, quando a pessoa tem isso aqui, geralmente é um aracnídeo que está causando a doença, né? O problema aqui de pele. E esse aqui é a cara aí, né? A aparência do cravo de pele que causa esse problema aqui que vocês estão vendo, tá bom? Aqui um detalhe, né, dos olhos das aranhas. As aranhas, elas podem ter de 6 a 8 olhos, tá certo? Aqui, e daí tem um detalhezinho aqui, o pedipalpo dela, quelícera e tudo mais. Agora vamos falar dos crustáceos. Os crustáceos são, então, os artrópodes que têm a carapaça mais rígida, tá certo? Então, como exemplo desse grupo, a gente tem o caranguejo, siri, lagosta, camarão, o tatuzinho de jardim, as cracas, né, que ficam presas à rocha, etc. Então, olha só, aqui a gente está vendo, né, ó, o camarão, a lagosta, né, o caranguejo, esse aqui, sea spiders, tipo, seria uma aranha da água, não sei o que é isso, tá? E aqui é o caranguejo, o Bernardo eremita, né, ou caranguejo paguro,
que ele pega uma concha desocupada e vive dentro da concha, tá? Não é um crustáceo que tem concha, tá, gente? Essa concha aqui é de um molusco e ele vive lá dentro, fazendo aí um tipo de associação chamada protocooperação, tá? E aqui a lagosta, tá? Protocooperação por quê? Desculpa, voltando aqui um pouquinho. Ele pega essa concha, daí ele coloca uma anêmona aqui em cima para proteger. Ele sai andando com a anêmona, mas ele usa essas conchas vazias aqui, né? A lagosta aqui, como vocês podem ver. Então, a maioria tem habitat marinho, tá? Eles têm o exoesqueleto mais rígido do filo, dos artrópodes, contendo cálcio, né? No caso dos caranguejos, ele tem aquela casca de cálcio mesmo, que é bem rígida, tá? E podendo até ter íons de ferro. Existem alguns animais, alguns crustáceos que têm íons de ferro na sua carapaça. Eles são chamados de decápodes, porque ele tem 5 pares de patas e 5 pares de patas, né? Por isso que eles são decápodes. E eles têm 2 pares de antenas, tá? Uma delas vai fazer a excreção do excesso de sal do corpo do animal. E eles têm apêndices para natação, né? Os aquáticos, como por exemplo essa cauda aqui da lagosta que vocês estão vendo, né? Ela serve para impulsionar o animal no ambiente aquático. O corpo, né, dividido em cabeça, tórax e abdômen. E cefalotórax em alguns, né? Como esses aqui que vocês podem ver. A respiração é branquial, tá? E a excreção é feita por glândulas verdes. Essas glândulas verdes ficam na ponta das antenas desses animais e fazem a excreção deles, tá certo? O tatu de jardim, apesar de ser terrestre, também tem respiração branquial, ok? E para a gente finalizar, então, agora vem os miriápodes, que são os quilópodes e diplópodes, que são aqueles que têm muitas patinhas. E o número de patinhas vai depender de acordo com o número de segmentos que ele tem no seu corpo. Esses animais têm o corpo todo segmentado, todo dividido, como vocês podem ver, tá? Esse aqui é um quilópode, né? São as lacraias. Tem o corpo achatado, não coloquei isso aqui, mas anotem. Eles têm o corpo achatado. Eles têm um par de patas por segmento, então cada segmento ele tem um parzinho de pata, do lado direito e do lado esquerdo. E eles são venenosos, tá? Esses animais conseguem inocular veneno, eles são venenosos. Já os diplópodes, né, como os piolhos de cobra ou embuá, né, eles têm 2 pares de patas por segmento, por isso que ele é diplópode, né, patas em duplas aqui por segmento, ok? E eles são inofensivos, eles não têm veneno, eles não picam, tá? Se alimentam de folhas, vivem assim em chão de floresta, onde tem folhas que caem e tudo mais. E esses animais, eles têm o corpo cilíndrico. Lembrando que todos os artrópodes também têm um detalhe, né? Que eles têm sistema digestório completo, tá certo? O sistema nervoso deles já é bem mais desenvolvido que os outros filos que nós estudamos até agora, tendo gânglios cerebrais, tá? Nervos e órgãos de sentido. Então, eles têm as antenas, que são sensoriais. Os insetos têm os olhos muito bem desenvolvidos, os aracnídeos também. Então, são animais já muito bem desenvolvidos, que se adaptaram muito, muito bem no nosso planeta. Bom, gente, voltando aqui com vocês, então, esse vídeo ficou meio longo, eu sei, mas é que é um filo que tem uma diversidade muito grande e eu não quis dividir o vídeo em 2, mas está super completo. Com isso aí você vai tirar 10 na sua prova, você vai responder questões do Enem, no vestibular, com tranquilidade, tá? Fiquem sossegados. Bom, eu acho que um detalhe muito importante em relação, então, a esse filo é exatamente o fato deles terem, assim, eles darem um salto evolutivo muito grande e serem muito bem adaptados a todos os ambientes, por terem já um sistema nervoso bem mais desenvolvido, terem esse exoesqueleto de quitina que protege o animal contra a desidratação, tá? E contra predadores e uma série de outras coisas, e terem esses apêndices locomotores e até a asa, no caso dos insetos, né? Que faz com que eles consigam ocupar os mais diversos ecossistemas, os mais diversos ambientes, se espalharem pelo mundo aí, tá certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos, tá? Deixa seu comentário aí para mim. E me sigam lá no Instagram, @SabrinaBTV. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais.